Olá, gente. Só compartilhar algo com vocês aqui. Hoje aqui no trabalho aconteceu uma situação que foi interessante, né? Eu cheguei pra pessoa e perguntei se ela amava Jesus. Porque ela é uma pessoa que está afastada, tem algumas verdades, né? Suas próprias verdades e um estilo de vida que, vamos dizer assim, é um pouco conturbado, né? E ela me explicou da maneira dela como ela amava Jesus. E eu lembrei, sabe, de uma coisa que, assim, as pessoas, elas têm o seu próprio entendimento com relação a Deus. A Deus, a Jesus, mas principalmente a Deus. E é interessante porque as pessoas, quando falam de Deus, elas atribuem o seu próprio entendimento. Ou seja, é tanto que a pessoa que eu conversei, ela falou que Deus deveria se comportar de uma maneira que, no entender dela, seria correto, entendeu? Só que, gente, a gente esquece. Eu não entrei em discussão, né? Porque a minha pergunta era mais para entender melhor, né? Não para convencer ela de alguma coisa. Então eu só simplesmente ouvi. Mas isso me fez refletir que muitas pessoas, elas pensam dessa maneira. E por isso muitas pessoas têm raiva de Deus e param de acreditar em Deus, porque elas acreditam que Deus deveria se comportar de uma maneira que elas acham que é certo. E ela falou que ele acredita que Deus não deveria perdoar pessoas que cometem crimes muito pesados, tipo abusos. E é muito pesado, muito pesado. Então, o que acontece? Situações muito pesadas assim que ele acha que Deus não deveria perdoar, né? Só que o que a gente esquece, gente, é a responsabilidade que cada pessoa tem de suas próprias ações, né? Eu tava lendo que, se a gente for ler em Romanos 12:2, fala que não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está falando que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e perfeita. Então, ela não é injusta, ela não é sem sentido. Pode ser sem sentido para a gente, baseado no nosso entendimento. Entendeu? Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 7, fala assim, ó, não se impressione com sua própria sabedoria. Aí em outra versão, né, outra versão de linguagem, fala não se apega ao seu próprio entendimento. Ou seja, o nosso entendimento, ele está abaixo do entendimento de Deus. E Deus, ele é soberano, gente, ele é sobre todas as coisas. A gente é criatura, criação, ele é criador. E muitas das vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha e estabelecer como ele deve agir. E não é assim, gente. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. E lá em Romanos 12:2 fala justamente isso, para a gente ter uma mente transformada, renovada pela transformação no modo de pensar da gente. E como é que a gente muda, gente? Como é que a gente tem a mente transformada? É pela palavra de Deus, gente. Ela é na Bíblia. Entendeu? Como é que eu vou conhecer uma pessoa se eu não sei quem é essa pessoa? Como é que eu vou dizer que eu conheço Deus se eu não sei quem é Deus? Eu preciso entender, eu preciso conhecer Ele. E a vivência para conhecer a Deus é na Bíblia e ter experiências com Ele. Entendeu? Através da fé. É através da fé. Entendeu? Então, eu queria só deixar esse vídeo aqui porque eu acho muito interessante. Eu acredito que muita gente precisa compreender que Deus ele é soberano e está sobre todas as coisas. E que a gente é criação, gente, a gente é criatura. E a gente precisa entender melhor quem é Deus para poder falar de fato quem Ele é. Entendeu? Então, é só uma reflexão, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor e valeu!